De facto, quando nós olhamos de uma forma assim, desprevenida, podemos até dizer que, sim senhora, aqui trata-se apenas de uma operação. Mas se olharmos mais profundo, Romeu, veja só, não sei se reparou que ali há dois grupos. Há um grupo que está fora e há um grupo que está dentro. Quando o grupo que está dentro está a atuar, não se verificou sequer alguma ação que não fosse desproporcional ao perigo. Estavam ali polícias altamente armados, mas em nenhum momento fez uso ou sequer acesso às armas com que eles traziam. Mas repara que, de repente, entra um indivíduo completamente deslocado, que até parece que nem sequer fazia parte daquele grupo. E chega ali e veja que ele nem sequer faz um contacto, um contacto verbal, simplesmente entra para infligir, portanto, tiros. O que é que isto pode parecer? Romeu, na criminalística, às vezes pode acontecer que existam algumas pessoas que podem ser infiltradas para desestabilizar ou para criar alguma situação. Eu não afasto a possibilidade daquele indivíduo ser um infiltrado na operação, que nem sequer estava naquela operação. E talvez até pode ser um indivíduo que foi mandado por um grupo rival para chegar lá, fazer o trabalho e sair. Repara, Romeu, veja que ali não há uma harmonia entre o homem que faz, portanto, os disparos e o grupo que estava lá. E repara que quando entre aspas, o infiltrado entra, toda unidade desmantela-se e nem sequer levam o corpo. Porque o básico seria, depois da operação, ok, morreu, mesmo que tenha sido ilegítimo, a defesa ou não, leva-se o corpo portanto, para a posse da polícia, controlado pela polícia, e só depois é que se faz a entrega familiar. Mas naquele momento, o vídeo não mostra uma ação imediata e coordenada. Significa que não houve coordenação. Significa que há um indivíduo infiltrado naquela operação, que aquela operação não visava sequer haver qualquer ação, portanto, digamos, belicista. Então, eu penso que é um fator que tem que ser explorado. Por quê? E eu não sei se de facto aquele indivíduo sabia ou não que haviam pessoas a filmar. Hoje em dia temos que presumir tudo, em princípio, não é? Mas me parece que quando há aqueles disparos, o fato de aquela unidade desmantelar-se significa que aquele cidadão era um infiltrado. Aquele não é, pode até nem ser sequer daquela unidade, até pode ser uma pessoa que talvez pertenceu à polícia no passado e foi lá para ajustar as contas. Está a tentar dizer que pode não ser polícia. Estou a tentar dizer que aquele indivíduo não está em coordenação com nenhum daqueles que está lá dentro. Não houve nenhuma articulação. Porque é assim, normalmente, quando são esses casos de situações cometidas por uma coletividade, a coletividade pressupõe uma organização, pressupõe, portanto, uma harmonia nas abordagens. É por isso que nós temos aquela figura que se chama Associação para Delinquir, que é um grupo de pessoas que toma atos coordenados para um certo fim. Aqueles polícias que estavam lá, ao tentar algemar, não tinham intenção nenhuma, sequer até de, portanto, dar qualquer, digamos, não digo violência, mas nem sequer podiam usar para as armas para dar coronhadas, podiam. Portanto, o que estavam tentando fazer era imobilizar. Agora, repara Elísio, que... Indo ao ponto de vista que apresenta,
A polícia está numa ação de neutralização de um criminoso. Chega alguém, dispara e sai, a polícia olha de forma normal. Não podia a polícia interpelar esse indivíduo e até prendê-lo, sentindo que não, isso não faz parte da corporação, não faz parte desta operação. Então a polícia fica de forma normal, impávida e sai assim? Como é que Romeu, sim. Olha, isto seria assim. saem juntos, como se vê na imagem. Sim. Podemos olhar, Sim. Não, aquele não estava junto. Aquele estava fora. Repara. Mas na saída saíram juntos. Saíram todos em debandada. Não sei se reparou que saíram em debandada. Porque se fosse uma saída normal, era só pegar no corpo, organizar, porque já se sabe a causa da morte. Não é a causa de tem que se fazer exame de criminalística, não sei o quê. Não. Ali era só pegar no corpo, levar para uma indra, como se a gente temos dito usualmente, e irem para o corpo, para a morgue e fazer o relatório. Uma pessoa normal, que não seja polícia, vamos lá, pode chegar num ambiente de polícias fardados, com uma arma, efetuar disparos e sair de forma normal? Já aconteceu, Romeu, já aconteceu várias vezes. Então é uma questão da polícia? Pode ser uma questão de ajuste de contas em relação àquele cidadão. Por exemplo, imagina, por exemplo, como é que a polícia chegou lá? Eu posso, é assim, quando nós vamos na criminalística, o doutor Sousa aqui não me deixa mentir, nós vamos abrir várias vertentes. E por que a polícia pode não ter prendido este homem? Não, é que não vimos depois o que aconteceu. Nós vimos eles a saírem. Nós não sabemos o que está a acontecer agora. E provavelmente vamos esperar, portanto, já tivemos um pronunciamento, provavelmente ainda haverão outros pronunciamentos, não é? Porque este caso não termina aqui, há uma morte. Mas o que me parece é assim, Romeu, existe uma situação de pânico. Mas não sei se o Romeu reparou que os outros polícias ficaram em pânico. Sente que a polícia esteve em pânico. Aquela não é qualquer polícia, é das unidades mais especiais que nós temos na polícia. A unidade de intervenção rápida, que congrega uma subunidade muito mais especial. O grupo de Sabe o que acontece? Sabe o que acontece nos órgãos? Aliás, as forças de defesa e segurança, existe um princípio rígido de hierarquia. Quando o líder da equipe toma uma decisão de abandonar, todos não têm que questionar, têm que fazer. Portanto, o que eu estou a dizer é que, naquele momento, porque me parece que a polícia ficou confusa com a entrada daquele cidadão, que é como se eles não soubessem de onde é que veio aquele senhor. E isso pode acontecer. Imagina, por exemplo, eu vou abrir um cenário. Imagina que se eles estiveram em Chinavane e aquele senhor, pelo menos a vossa reportagem disse que ele ia visitar a mãe, não é? Ia visitar a mãe. Vai para a discoteca. Como é que aquele contingente todo teve esse conhecimento prévio? É possível, então, insistimos mais uma vez, é possível a polícia ver um ato destes, ficar confusa e não interpelar? É o que eu estou a dizer. Não, mas a rapidez, aquilo foi rápido, Romeu. Aquilo não foi daqui para aqui. Provavelmente, não sei se, Romeu, vamos, veja o vídeo que está passado. Sim. Veja se alguém está a pegar arma aí. Veja, ninguém está a pegar arma. Ninguém está a pegar algum instrumento letal. O único golpe que tentam fazer é uma rasteira. Para quê? Para imobilizar. Podiam ter feito isso antes. Mas, então, o que eu quero dizer? Romeu, temos que olhar as questões objetivas e as questões subjetivas, como lembrava-nos o doutor de Sousa. A parte subjetiva é que, objetivamente, aqueles polícias não mostraram sinais de qualquer intenção em relação E neste caso, olhando mesmo para esta explicação que o Dr. de Sousa está a dar, quem seria o mais perigoso nestas circunstâncias, naquele momento? O homem que estava a ser interpelado, que até já tinha sido imobilizado, ou um alegado desconhecido que entra com uma arma e dispara? Para mim, aquele cidadão que estava o perigoso, ele já estava coisa, ele já não estava rendido, mas dali ele não saía. Ele sempre, com 4 homens fortemente armados, treinados, ele sempre haveria de se render, de uma ou de outra forma. E havia outros fora também. Sim, havia outros fora, muitos fora. Mas, agora, eu pergunto, Romeu, qual foi a necessidade de ir lá dar o tiro? Vamos lá pensar. Temos que pensar com uma mente não só
uma mente despreparada, mas também com uma mente daquilo que a gente vê. Entende que este homem que entrou com uma arma pode ser alguém que queria acertos de contas. Acertos de contas. E até não tem nada a ver com a polícia, na sua Até perspectiva. acredito que foi ele que atraiu a polícia para aquele local, para que ele pudesse, portanto, criar esse... Quer dizer, eu não digo que isto seja uma verdade absoluta. Ainda estamos no campo da especulação, digamos. Mas eu estou a olhar para aquilo que é a experiência de vida. E aquilo que as imagens nos mostram. As imagens nos mostram que estes, por exemplo, é normal que entre cadastrados haja rivalidades. Hajam situações em que uns e outros fazem-se mal. Então já levanta duas hipóteses. A primeira é que este pode ser um homem que foi acertar contas com o bandido de elevada Pois, perigosidade. sim. A segunda opção é que podem ser claques Da criminalidade organizada. Mas está junto. É a única... Mas perguntaríamos da exato. psicologia do crime. Os criminosos souberam que há um criminoso que está a ser interpelado pela polícia e vão se aproveitar para o extremar. Não. Seria assim? Eu, para mim, Assim? por exemplo, eu vi num jornal, portanto, não posso citar o nome por questões éticas, mas num jornal que saiu hoje, que dizia que uma das fontes que deu, portanto, a polícia para estar lá foi denúncia popular. Exato. Quem que fez essa denúncia popular? Nunca pensou, Romeu, na hipótese de terem sido esse mesmo grupo ter feito esta denúncia, dizer que está aqui. Então, aqui no meio daquela operação, entrar. E depois, repara que antes daquele cidadão, portanto, aquele que deu os disparos, adentrar, portanto, a porta estava fechada. Quer-me parecer que quem fechou a porta foi o próprio a vítima ou alguém ligado à vítima que sabia e desconfiava que por trás, lá fora, estava alguém que queria assassinar. E já tinha essa informação. Porque nós temos que olhar para... Temos que, portanto, olhar fora da caixa. Senão nós nunca vamos conseguir perceber estas questões. Exato. Professor, peço Sim. que segure o seu fio de pensamento. Vamos a outro professor.